Fala, malucada, como vocês estão? Aqui quem fala é Wagner, do Alvo da Louca Podcast, o seu podcast de gente real, falando com o empreendedor da vida real. E hoje vocês vão ter aqui um cara engraçadíssimo, estão dando muita risada com ele aqui, né, João? Estamos dando e risada. já eu falo sobre ele. Lembra que aqui a gente tem um pacto, um combinado. Aqui nós falaremos as coisas como elas são, sem mimimi, sem lacração, portanto é papo reto, 100% reto. E fique à vontade, tá, meu? Pra falar do jeito que você quiser, da forma que você quiser. Pode deixar. Já queria pedir pra você aquilo que é importantíssimo para esse canal, que é que você curta, compartilhe, divulgue esse conteúdo. Lembra que a sua participação é muito importante aqui. Então ajuda a gente aí. E comigo, o meu parceiro João. Fala, João. Fala, Wagner. Sempre bom estar aqui, sempre bom falar sobre empreendedorismo e acho que hoje vai ser ainda mais legal porque a gente está com um convidado que já animou a gente antes de começar. Pois é, cara. Então a gente vai a risada longe. É certa, né? A risada é certa, o aprendizado é certo e o resto a gente vê. Legal. E conosco hoje, Diogo Garcia. Diogo Garcia, ele é um cara que fala sobre... O que ele fala, João? Ele fala sobre tudo, né? Ele fala sobre startups, ele fala sobre relacionamentos. Conexões. Ele fala sobre conexões. Pode começar com conexões. O tema nosso, sem brincadeira, o tema nosso é como rentabilizar as relações. Não adianta você dizer que você tem um monte de relação e você não faz nada com isso. Então é sobre esse tema que a gente vai tratar hoje. Como é que eu posso pegar esse rede de relacionamento que eu tenho e gerar coisas. Não necessariamente dinheiro, mas gerar coisas. Diogo, muito obrigado pela sua vinda. Cara, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Obrigado, Wagner. Obrigado, João, aí, pelo convite. Muito honrado de estar aqui com vocês. E obrigado aí pela introdução, tá? Queria te entregar esse presente. Opa! Então fique à vontade. Nossa, muito obrigado. Posso abrir aqui já? Opa, você precisa abrir, né, João? Posso mostrar pra câmera ali já? Ó. Opa! Uau, vida louca! Muito bom. Obrigado, gente. Cara, pra gente poder começar, se você quiser rapidamente falar um pouco sobre você, qual que é a sua trajetória, fica à vontade pra gente ouvir. Quanto tempo eu tenho? Pode ser 2 dias. 2 dias? Então vamos lá. Eu nasci em 15 já. Primeiro sou baiano de Salvador, né? Dá para perceber pelo sotaque. E como é que eu posso me descrever? Né? Eu me considero, vamos dizer, um conectólogo. Inclusive tem até um podcast que se chama isso, né? Que é alguém que conecta e gosta de conectar pessoas, né? Que é algo genuíno, é do Diogo. Desde sempre, desde criança, adolescência. Sabe aquele cara chato que é líder de Grêmio, líder da sala, que faz aquela confusão toda? Eu sou esse cara. Você é esse cara. Eu sou esse cara. E hoje... Você é organizador do churrasco sempre. Exatamente. Boa. Tudo tem que acontecer ali da forma, né? Leonino, né? Aquela coisa ali, vamos lá, vamos organizar. Mas hoje, isso se traduziu, né, na minha vida profissional, como eu sou líder de um hub de conexões de empreendedores chamado Confraria do Empreendedor. Um abraço a todos os confrades que estão assistindo, com certeza vão assistir aqui essa série. Eu já vi que tem muita gente bacana que vocês entrevistaram, então assisti, gostei. Que legal. E também atuo como Startup Hunter, nesse nome bonito, né? Que é o caçador de startups. Então meu papel é identificar as startups aí que vão ser grandes empresas do futuro, né? Além disso, sou professor, palestrante, mentor em vendas, B2B, né? Tem muito a ver com conexões, muito a ver com relacionamento. Sim. E analista do Shark Tank Brasil, que é o programa de TV da Sony. O que mais que eu faço? Meu Deus, sou jurado aí de algumas premiações de startups, né? Com destaque Startups to Watch aí da Editora Globo e outras cositas más. Mas é isso, né? E, enfim. Legal. Vamos começar, João, ouvindo... Eu queria te ouvir um pouco, Diogo. Como é que você vê, cara, a questão das relações? Vamos para um papo mais cabeça no começo? Sim. Para a gente entender qual que é o papel das relações dentro do mundo do empreendedorismo, por exemplo. E fazendo uma ressalva antes aqui, para quem não está entendendo nada, relações é networking, tá? Sabe aquela palavra que você lê, ouviu na faculdade? Ótimo. Networking, tá? É isso aí. É isso aí. Exato. Então pode falar. Não, vamos falar sobre isso. Já gosto de falar sobre isso. Primeiro que networking não é tomar café e almoçar. Tem gente que fala assim, eu tenho uma rede de networking, eu, enfim, conheço o Wagner e tal. E aí eu pergunto, aí eu mando a mensagem, e aí, Wagner, você conhece o João? Ele, não lembro, nunca vi, nem sei quem é.
E eu falo, aí o cara, não, mas eu tomei um café com ele. Eu falei, mas café é relacionamento, cara? Aí, enfim, então esse assunto é um assunto que sempre me interessou, essa coisa de conexão entre pessoas, de efetivamente construir relacionamentos de longo prazo, principalmente pela perspectiva de vendas. Vendas B2B é construção de relacionamento, venda entre pessoas. E um ponto que antes de falar sobre relacionamento, eu acho que hoje a gente tem muito mais respaldo acadêmico, teórico para falar sobre isso, e eu sempre trago não sei se vocês conhecem uma obra do Adam Grant, que é o Dar e Receber, onde ele fala os perfis, né, das pessoas. Você tem os givers, que são as pessoas doadoras, são as pessoas que querem ajudar, de fato, sem pensar nada na troca, no que vai receber. Sem esperar receber. Sem esperar receber. Você tem os takers, são aqueles que tomam, vamos dizer, eles tomam vantagem, eles aproveitam, eles estão ali naquele ambiente ou naquele ecossistema para efetivamente capturar o que é interessante para ele. E tem o matcher, né, que é como se é o toma lá da cá. Sim. Eu te dou alguma coisa, você me dá algo em troca. Então, no final, eu vou te dar um presentinho também. Tô brincando, eu não sou matcher, eu sou giver. E aí, dessa obra do Adam Grant, quem não leu, eu super recomendo essa leitura, que é o Dar e Receber. Você começa a entender que na jornada, né, principalmente profissional, essa capacidade que você tem de se conectar com as pessoas sob a perspectiva de o que é que eu posso trazer de relevante para ela, em termos de conteúdo, em termos de conhecimento, em termos de contato. E o que é mais interessante é que quando o Adam aqui fala sobre os 3 perfis, né? O taker, ele é muito oportunista. Então, assim, eu só venho aqui se eu conseguir alguma coisa. E isso não é tão bem visto. Só vou com algum interesse. Só vou com algum interesse. Se eu tivesse que pensar nesses 3 agentes, para você poder completar, não vou te cortar não, só para poder construir o racional, beleza. O podcast é para isso mesmo. É para isso, corta, mas a gente vai. Agora, quando eu olho para esses 3 perfis, o que você tem pela tua experiência? Quem é que tá? Em qual proporção eu tenho esses 3 caras? Boa. Antes de te responder só para complementar essa questão dos 3 perfis, o taker é aquele que realmente é oportunista, né? Então não é tão bem visto, apesar de termos muita gente assim, né? E o matcher é aquela pessoa que efetivamente quer algo em troca. E hoje, no contexto que a gente vive, no mundo colaborativo, tudo que é shared, você vê que é a economia compartilhada, né? Esse perfil do giver, ele se destaca. Então, é de fato o perfil que no mundo, nas relações profissionais e pessoais, eles se destacam. Elas se destacam, só que existe um limite também. Quando o giver é muito giver, ele é ultra giver, aquele cara que precisa falar assim, Wagner, eu vou parar tudo agora para te ajudar, porque eu tenho a minha vida, minhas prioridades, isso acaba atrapalhando um pouco a rotina e ele perde o foco. Então, giver, super giver não é o ideal, não é o perfil ideal. E aí, quando você fala de proporção, eu vou te falar o seguinte, existem momentos, tá? Ou seja, assim, na mesma pessoa eu posso ter as 3 coisas. Exato. Então, por exemplo, você pode estar num momento super giver, eu quero estar... Por isso que você já ouviu falar do give back, quando os empreendedores falam assim, tô no momento de give back, já ganhou 1 bilhão, tá rico, aí agora quer ajudar os outros, né? Você tem tem um momento que você é muito taker, porque você fala assim, olha, tô aqui na jornada empreendedora, o bicho tá pegando, não quero perder tempo, né? Nesse fórum, não quero perder tempo, não consigo me conectar com outras pessoas, ajudar, não consigo conversar, almoçar, então eu tô focado porque é o meu ganha-pão. Então, e os matchers também que estão no momento ali, olha, eu consigo me doar, eu consigo ajudar, mas desde que tenha algo em troca, porque eu também estou numa jornada aqui que tá um pouco pesada. Então, assim, sem querer julgar o que é errado, o que é certo, eu acho que existem os momentos. Né? Então, você tem os momentos, takers, givers e matchers, mas é interessante você entender o seguinte, que de fato o giver, no final das contas, ele tende a ter mais sucesso. Por quê? Porque no médio e longo prazo ele é surpreendido. Então, eu posso te dizer que nessa minha vida giver, né, que eu tenho, que eu sempre fui uma pessoa que gostei de ajudar e é genuíno. Se você perguntar para qualquer um, e se alguém assistir aqui no vídeo e quiser discordar, pode escrever, é mentira dele, é mentiroso mesmo, ele não é nada giver, ele é um aproveitador, pode escrever, salafrário, mentiroso, pode me chamar de mentiroso. Mas nessa minha jornada, que aí obviamente combina uma série de elementos de história, família, valores, experiência de vida e tal,
eu posso dizer que a gente colhe o que planta de fato. Então, todos esses predicados que você viu aí, não sei o que, Diogo faz isso, aquilo, outro, pode ter certeza que veio em função dessa minha rede. Então, a Confraria do Empreendedor, que eu falo mesmo já há 4 anos, ela me abriu tantas portas, as empresas por onde eu passei, as pessoas com que eu me relacionei e que eu pude exercer um pouco assim, meu papel de giver, eles de fato me ajudaram e tenho certeza que no futuro vão também me ajudar. E isso é uma coisa que você vai... É um vírus do bem, né? Então, acho que você ajuda a pessoa... ela se sente... e não é que as pessoas, elas... Tem uma coisa interessante que é... Quando você ajuda alguém, parece que no inconsciente ela sente uma dívida contigo. Sim. Então, é como se dissesse, eu preciso fazer alguma coisa pelo Diogo. E eu nunca cobrei nada. Eu nunca digo, você precisa fazer isso. Até porque a Confraria, quando a gente criou, muita gente me perguntou, você criou esse negócio porque você vai ganhar dinheiro com esse negócio... Tá fazendo... Confesso a você com toda a segurança que foi a primeira coisa que eu pensei. Procurei um modelo de negócio, né? Total, porque quando eu fui olhar, quando eu olhei pro teu background, eu falei, então por causa disso, que é uma conexão importante que você tem, por causa disso ele tá fazendo aquilo para poder fazer ali um laguinho para ele mesmo pescar. Exato. Eu me lembro que logo no início, quando a gente chegou a Confra, né? Eu e a Natália, o André, faço questão de mencionar os nomes deles, porque nós cofundamos a Confra, né? Que é uma comunidade mesmo, né? E muitas vezes a gente ficava, será que a gente é uma comunidade? Um grupo de WhatsApp aqui que as pessoas ficam se ajudando e tudo mais. E aí o negócio foi ficando mais elaborado e a gente percebeu que de fato... Que ano nasceu a Confra? 4 anos atrás, fazer conta... 17, ou 16, eles vão me corrigir. Mas nasceu nesse mês de agosto, tá? E aí, quando a gente criou, cara, era despretensiosamente. Eu entendi o seguinte, eu tenho muito conteúdo aqui para compartilhar. E aí depois eu conto um pouco a história dessa questão do glamour do empreendedor, né? Que eu acho que é importante a gente trazer. E quando eu criei e as pessoas começaram a fazer negócios entre si, né? Pô, João e o Wagner, eu via vários relatos. Diogo, eu fechei um projeto de 1 milhão. Pô, que bacana, cara, mas conta pra gente saber. E aí eu fui muito questionado. Você não tá fazendo isso à toa. Você ganha um FII. E aí, e já me ofereceram mesmo. Tipo assim, vou te dar 10, 20%. Falei, não quero, cara. Faz teu negócio lá. Isso é normal, né? Eu tô aqui na minha, o grupo é pra vocês mesmo. E eu posso te dizer que o que eu ganhei, né, em termos de relacionamentos, em termos de networking, vale muito mais do que todos os fees dos deals que Deixa foram eu te fazer feitos. uma pergunta nesse sentido. Quando eu penso em networking ali, eu começo a pensar um pouco mais antigamente e assim, né? Claro que não é uma grande relação, mas na hora que você vai lá e se apresenta para alguém, dá o seu cartão, no mínimo você vai trocar um aperto de mão, antes da pandemia, claro, dar um aperto de mão, trocar uma ideia com a pessoa ali, vai dizer quem eu sou, onde eu trabalho e tal. Hoje em dia, cada dia eu recebo umas 10, 15 pessoas me adicionando ali no meu LinkedIn. E eu aceito todo mundo. Falo, legal, gente pra minha rede ali. Mas aí é rede entre aspas, né? Porque eu literalmente não conversei com ninguém. Eu não falei com ninguém. No máximo eu visitei o perfil dele e a pessoa me visitou. Você acha que tá rolando uma comoditização das relações? Total. Eu tenho críticas severas ao que tem acontecido. Acho que talvez em função da pandemia, o fato da gente não conseguir se encontrar. Opa, tem doce aqui no negócio. Fica à vontade aí, cara. Cara, me chama mais vezes aqui. E detalhe, hein? São todos feitos aqui. Então, aproveita. Tão quente. Tá bom, mas aí eu não vou comer o pãozinho porque eu vou falar. Vai sair assim. Quando tiver uma pausa, você dá uma pausa. Mas... eu acho que vamos falar do pré-pandemia e o pandemia, né? Que ainda estamos. Primeiro que o conceito de networking, para mim, não é você trocar cartão. Né? Eu me lembro que eu sou professor também, esqueci, não sei se eu falei isso aqui, de vendas, e eu sempre digo, né? Eu falo, pessoal, as pessoas acham que networking é você ir para um evento, né? Você levar todos os seus cartões e distribuir para todo mundo. Eu já vi muito isso. Né? Da pessoa... Isso tem outro nome. Panfletagem. Panfletagem, panfletar cartão, né? E eu sempre fui muito... eu acho que até quando se trabalha com vendas, você tem que ter um target, né? Então, eu sempre pensei o seguinte, você vai para aquele evento, você vai para aquele fórum, para quê? Né? Para conhecer quem, né? Então, eu sempre fui muito objetivo nesse sentido. Então,
vou no evento tal, o Wagner é um cara famosão, quero conhecê-lo, ele tem lá, apresenta, né, o Vida Louca, pô, eu quero me conectar com esse cara. Então eu sempre fui muito... primeiro você tem que ter um driver, né? Por que você tá aqui naquele lugar? Networking pra quê? É o teu fórum, aquelas pessoas ali, de fato, são importantes para o teu negócio. E aí, primeiro eu acho que esse ponto, né? Ter um objetivo claro, né? Porque não adianta você ter uma rede de... é porque eu tenho 30 mil pessoas no LinkedIn. Mas essas pessoas, de fato, se conectam com você alguma coisa? O meu mundo é startups, né? O meu mundo é empreendedorismo. Então, eu quero me conectar com pessoas desse mundo. Óbvio que sempre vai ter uma ou outra. A gente vai falar também sobre as conexões que promovem inovação, que acho que é a pauta aqui da conversa. Mas você tem que ter um foco. Então, eu sempre fui para eventos ou fóruns pensando ali em quem que eu ia abordar. E o que eu ia trazer para essa pessoa? Porque, assim, network não é apenas shake hands e tomar, né, apertar a mão e tomar café. É tipo, João, putz, cara, fiquei sabendo que vocês têm um programa e tal, acho que a gente pode contribuir com isso. Eu conheço um cara top chamado Maurílio, ele ele manja de tudo e tal, acho que pode te ajudar. A gente pode trocar uma ideia depois sobre isso e tal? Pode, te dou meu cartão aqui, mas fica tranquilo que eu vou te adicionar no LinkedIn lá e te mando a nota. Tem que ser uma coisa bem feita, né, e tal. Às vezes a pessoa não tem tempo, que é o palestrante e tal. Já coloca alguma coisa na mesa, né? Já coloca alguma coisa na mesa, porque é o seguinte... Network é sobre ser relevante e interessante para alguém. Porque você imagina que eu, por exemplo, hoje... só na confraria tem mais de 1.000 pessoas. E eu conheço muita gente. Então, às vezes, eu esqueço o nome das pessoas. Eu esqueço, de fato. Eu sou muito bom de nome e sobrenome e tal. Então, quando eu pergunto o nome das pessoas, eu gosto sempre de saber o sobrenome. Não porque é aquela coisa assim, Diogo Garcia. Não. É porque é um hack que eu tenho para gravar. E às vezes eu recebo mensagens, assim, de pessoas com abordagens que são tão estranhas, que, assim, não me marca, não me prende. Então, eu ignoro. Dá um exemplo. Não, eu vou dar um exemplo bem engraçado, tá? Para vocês. Semana passada eu recebi porque as pessoas estão um pouco desesperadas, não conseguem mais... eu entendo que eu sou profissional de vendas também, eu vendo também, eu tenho um papel de vendedor também, onde na organização onde eu atuo. Mas eu recebi uma abordagem que era assim: oi, Diogo, tudo bem e tal? Meu nome é tal. E eu queria... entender um pouco sobre seu seguro de vida, né? Como é que se você tem e tal, e já pensarmos na probabilidade de fazermos uma mudança, uma portabilidade. Não, ela já veio com o pacote completo. Tipo, você tem ela nem me perguntou se eu tinha um seguro, ela já falou. Se você tem interesse ou não, se você está satisfeito ou não. Nem me perguntou um bom dia, aquela coisa toda, nem gerou um suspense, alguma coisa do tipo, nem cantou e tal. Eu não sou nada contra o cold call, né? Eu já fiz muito cold call, que é a abordagem fria. Já liguei pra muita gente que eu não conhecia. Nossa, muita gente. Se tem uma pessoa cara de pau, essa pessoa sou eu. Mas eu acho que você tem que saber se conectar. Você tem que ter um gatilho interessante. Tem que ter um elo de conexão. Tem que encontrar um elo de conexão pra gente startar um papo. Exatamente. E aí é sobre entender agendas, é sobre estudar as pessoas, é sobre... Antes de vir pra cá, eu estudei, eu li, eu comecei... Né, Paty tá onde? Não sei. Conversei com a Patrícia para saber como é que era o programa e tal, super briefing, porque você não consegue se conectar com pessoas de forma... Você não consegue ser lembrado, né, se você não tem algo relevante. Então, essa pessoa que me abordou, terminando a história, né, ela já veio com tudo, metralhando pacote e falando completo. Quando podemos marcar um call para falarmos sobre a portabilidade do teu seguro de vida ou de saúde. Aí eu inverti. Eu falei assim, vamos nos divertir um pouco, porque a abordagem tá ruim, né? Olha só, deixa eu te falar uma coisa. Obrigado pelo contato, gostei muito da abordagem. Obrigado pela lembrança, pela abordagem e tal. Eu sou professor e mentor em vendas, tá? E eu tô vendo que vocês devem ter um time aí, né? Você é vendedora e tal. E, poxa, acho que vocês podem melhorar um pouco o pitch de vendas e para poder conseguir vender mais e melhor. E que tal a gente marcar uma reunião com você ou com tua supervisora para eu te apresentar um pouco da minha abordagem em vendas, para a gente fazer um treinamento mesmo. Sim, claro. Ela respondeu? Eu não tenho resposta. Não, imagina. Não tem resposta porque é leitura de script, cara. Não, é tipo cartão de loja de departamento. Tipo, você tem, aí você fala, tenho.
Aí ela não sabe mais o que dizer, entendeu? E a chefe dela pediu pra ela voltar com um lead e ela volta com o fornecedor. E vou fazer follow-up, né? E falei pra ela, perfeito. Você fala, ela falou, não, tá, obrigado, vou falar com ela assim. Eu falei, beleza, próxima semana eu volto pra gente falar, entendeu? Então eu investi um pouco, mas assim, eu ouço muito dos empreendedores essas abordagens, por exemplo, via LinkedIn, né? Que são muito agressivas muitas vezes e tal. E acho que não só para quem trabalha com vendas, mas é tudo, a sua apresentação do pitch para o investidor e tal. Então você tem que preparar o meio de campo. Então, não pode ser uma coisa amadora. Parte da equação, então, está em você entender o seu interlocutor, a pessoa que você quer fazer contato, quer colocar na rede, e você já ir de maneira mais direcionada, né? De aí já mais preparado para poder ter um elo de conexão. Exato. E você falou em algum momento que a gente ia falar um pouco mais sobre a gourmetização do empreendedorismo. Cara, fala um pouco, o que é isso? Isso aí é interessante, porque assim, eu não fundei startup, tá? Deixa bem claro, não fundei startup. Se fosse tão fácil como as pessoas falam, eu já teria fundado umas 50. Ganhado muito dinheiro com isso. Muito dinheiro e tal, na capa da Exame. E pode falar o nome das revistas aqui? Pode, claro. Capa das revistas de grande circulação nacional, né? Parece aquelas emissoras, né? Aquele aplicativo, né? Aquele aplicativo que te leva daqui para ali. A rede social, né? Na rede social. Né? Numa grande rede social, enfim. Então, como é que aconteceu tudo isso, né? Porque o meu background todo é vendas. Eu sempre trabalhei com vendas, B2B. Não imaginava que iria atuar, porque quando você estuda, né, você está fazendo faculdade, se alguém te perguntar o que você vai fazer, ninguém fala, quero ser vendedor. Não, esquece. Quero me formar em vendas. Não é sonho de ninguém. Não é sonho de ninguém, né? E primeiro que eu venci esse preconceito do vendedor, porque aquela imagem do cara que vendia enciclopédia Barça, vocês são da minha época, não são tão mais novinhos. Leva pra caramba disso aí. Exato, que batia na porta, aquele cara assistente, né? Aquela pessoa, enfim, né? Que queria vender o produto de qualquer forma e tal. Então, a profissão de vendas, ela sempre foi muito... sempre houve muito preconceito. E eu nunca me imaginei nesse papel, né? Então eu passei eu acho que eu já trabalhei em quase todos os segmentos de empresas, assim. Acho que passei por mais de umas 7 empresas. Tá. E eu não me encontrava, trabalhava com recursos humanos, trabalhava com qualidade, com finanças. E falei, putz, ainda não me encontrei. E aí foi quando eu comecei a atuar num banco, né? Um banco francês na área de vendas. Era BizDev, nome bonito. Você vai ser Business Development Executive. E eu, ok, boa, vou colocar no LinkedIn, né? No LinkedIn você coloca, né? Problem Solver, Business Dev, enfim. E aí eu falei, pô, cargo bonito, pá, eu sou Business Development, né? E todo mundo legal e tal. E aí quando eu vi a realidade, né? Quando eu vi o que eu tinha que fazer, era vender mesmo. Era bater na porta, ligar, pedir agenda e tal. Só que não era só isso, né? Isso é a imagem que a gente tem com base também nas referências, né? Que a gente via, que a gente vê. E no ambiente acadêmico, você não estuda vendas, né? Eu não estudei vendas, eu estudei marketing, né? E aí eu falei, putz, mas tem que ter uma ciência, tem que ter ferramenta, tem que ter teoria, e fui atrás. E aí foi quando eu comecei a estudar mesmo vendas. Então existem autores, existem livros, bibliografia e todo um estudo. Eu fui para fora do país, inclusive, fiz curso Stanford. Você gosta mesmo? Cara, me amarro. E aí eu vi que existia toda uma metodologia para você vender, principalmente no B2B, que é a minha praia. Me especializei nisso, fiz MBA e tudo mais, e aí fiquei trabalhando com vendas, como BizDev, né? Essa coisa. Só que era tudo bonito, né? Aqui a gente tá com o nosso... me chamam até de BD, né? Tem gente que me chama de BD até hoje, o Business Development. Eu falo, não, eu sou vendedor mesmo. Vendedor. Não tem problema nenhum com relação a isso. E aí eu vi que a função do vendedor era muito interessante, porque era resolver problemas, que era ajudar as pessoas que estava dentro da minha perspectiva, como valor mesmo. Dentro do meu escopo, daquilo que eu estou querendo vender. Assim. Exato, me conectar com pessoas e tentar ajudá-las. E aí eu comecei a atuar com isso. Quanto tempo isso atrás, cara?
Cara, isso faz mais de 10 anos. 10 anos. Mas eu passei por poucas e boas antes de chegar mesmo nessa pegada. E até lá, nada de startup na sua vida? Nada de startup. Eu só ficava vendo, né? Eu trabalhei... houve uma época que eu trabalhei muito com grandes corporações, então eu lidava com grandes empresários e tudo mais, e porque, obviamente, em função do trabalho B2B, eu sempre trabalhei com... Eu atuei muito tempo no mercado de Big Four, né? E atuei muito tempo no mercado de Big Four, que são serviços profissionais de alto valor agregado, você entende? Então é uma venda super complexa. Então eu tinha que me relacionar com o C-Level, então assim, repertório... De baixo para cima, de cima para baixo é complexo. Tem que ter times, tem que alocar, tem que fazer gestão, essa porra toda eu conheço. Você sabe, né? Sabe Paranauê. E aí eu tive que... Eu comecei a me relacionar com essa turma, e na época eu comecei a atender o middle market, que é aquelas empresas que estão crescendo, Exame 500 e tal, e construir um bom network nesse ambiente de corporações e de empresários e de middle market e tal, então tava ali vendendo. Economia tradicional. Economia... Perfeito, Wagner. Economia tradicional. E aí, de repente, eu vejo essa outra economia, né? E vejo as startups, esse movimento. Aí alguém escreveu um livro lá, não sei onde. É apaixonante essa porra, não é, cara? É apaixonante. Aí alguém escreveu um livro, aí começou o palco, aí começou os influencers, aquela coisa toda, e eu olhando, só observando, né? Eu sempre fui muito questionador. E aí eu olhei tudo e falei, peraí, que negócio é esse que está acontecendo? Porque uma vez que eu estou trabalhando na economia tradicional com empreendedores, tá vindo essa turma lá do Vale do Silício, criando as big techs molecada, né? Mudando o mundo. Eu quero saber o que é isso, sou curioso, né? Que tá rolando. E aí foi engraçado que eu tava nessa empresa anterior, sentado, aí vi um rapaz passando assim, e coisa da conexão, né? E aí, não sei por que eu chamei e falei, oi, beleza, quem é você? Né? Eu vi uma pessoa nova, eu sou um novo executivo de inovação da empresa. Eu falei, pô, cara, vamos ficar amigo, gosto de inovação. Aí ele, pô, legal, você é da onde? Aí ele, Minas, aí eu, Bahia. Aí, cara, você acredita que dessa conversa eu descobri que um dos melhores amigos dele tinha dividido apartamento comigo em São Paulo. É mesmo? Aí eu falei, pô, então a gente é brother. Era pra ser isso. Era pra ser. Isso foi em agosto, há 4 anos atrás. Tá. E aí, o nome dele é André, né? E aí eu falei, cara, eu quero entender tudo de inovação. Tudo que tá rolando nesse negócio de inovação agora, startup, scale-up, esses termos que a gente não sabe, private equity, venture capital, pitch e tal. E ele, vamos comigo. E aí ele me apresentou a esposa dele também, que estava empreendendo, né? A Natália. E aí a gente começou a trocar figurinha, né? Ele falando das coisas que tinha. Eu falei, cara... Isso aí tudo interesse pessoal. Não tinha nada com o teu business tradicional. Não tinha nada a ver com business. Eu tava ali vendendo para corporate. E aí a gente começou a conversar e tal. E aí eu vi que tinha muita coisa... quando eu comecei a entrevistar, aí eu comecei a liderar programas de relacionamento com esses grandes empresários. Tá bom. Premiações e tudo mais. E eu entrevistava esses empresários, entendeu? Só que aí, quando a gente ia entrevistar, que a gente pegava os números, que a gente pegava, entendia um pouco da realidade, cara, não era nada daquilo que se via na capa daquela revista top. Assessment não aceita qualquer coisa. Cara, eu fiquei, é tudo mentira. Nossa, que feio. E, em geral, tem um protocolo, né, cara? Eu, por exemplo, entrevistei muito, mas muito, o fundador ou CEO de empresa. Cara, o papo mais ou menos é sempre o mesmo, porque a gente é bom, estamos indo muito bem, estamos desenvolvendo, estamos olhando, visão de futuro, o time é bom. Então é um papo meio pronto, assim. Quando você desce pro dia a dia da empresa, você fala assim, caraca, mas aquilo não tem. E durante um tempo eu auditava, velho. Aí é pior ainda. Porque eu me lembro um dia que eu estava auditando uma empresa, ela tinha lá, objetivo master, ser economicamente sustentável, social, não sei o que e tal. Quando eu desci pra fábrica, ali era uma fábrica, cara, o cara não tinha assento sanitário no banheiro, pra você ter noção. Nossa. Um negócio assim, bem punk. Não. Ou seja, o discurso não tá colado com a realidade. Não cola. E como eu sempre fui muito questionador, e obviamente essa visão
eu não sou consultor, mas eu trabalhava em consultoria, você tem que ser muito cirúrgico. Sim. E aí, quando você começava a conversar, você obviamente via, né? A gente tem grandes exemplos de empresários, empreendedores, CEOs. Não é todo mundo. Não é todo mundo, mas você vê os pontos cegos. É claro. Você fala, peraí, não é tudo isso que estão falando. E obviamente existe o discurso pronto, bonito, né? Que é para vender, obviamente que é para encantar. A mesma coisa acontece no meio de startup, você sabe, né? E é outro capítulo que a gente vai falar. Vamos falar. E aí, quando eu comecei a ver esse mundo mais da economia tradicional, que ainda existia também uma coisa meio que, né? E quando a gente lida com premiação, a gente lida muito com ego, com tudo isso, que foi outra coisa que eu aprendi muito, né? Lidar com fazer o ego management, né? Que eu tinha que conversar com o CEO, não pode sentar aqui, não pode estar. Eu falei, meu Deus, que povo doido. Mas aí eu gostei porque você cria repertório, você aprende muito, você ouve muitas histórias. Legal. E aí quando eu me juntei com o André e com a Natália, eu falei assim, putz, a gente tem tanto material, né? Assim, a gente vê tanta coisa legal sobre inovação, sobre startups e tal. Por que a gente não pode compartilhar isso com outras pessoas? Porque para mim também seria uma oportunidade de conhecerem mais. E aí a gente começou a entender, eu comecei a estudar muito. E aí tudo que eu via de startups, né? Eu já comecei vindo o número, né? Mais de 70% quebra. Eu falei, putz, então não é aquilo que eu imaginava. Sim, claro. Porque chegou uma época que era que nem banda de rock, né? Tipo assim, e aí, João, você faz o quê? Eu falei, pô, cara, eu moro aqui em São Paulo e tal, e tenho uma startup, sabe? Aí eu fiquei assim, pô, todo mundo tem startup, aqui eu também tenho que ter a minha startup, né? E aí quando eu fui estudar, entender os números e seguir as pessoas que realmente têm conteúdo e obviamente eu sei que você tem entrevistado essas referências, eu vi que o mundo não era tão belo. Aliás, não era nada belo. É fato. Posso trazer uns dados para essa discussão? Trouxe 2 dados aqui que acho que complementam muito bem. Que são de um projeto que chama Startup Genome. É basicamente o genoma das startups, né? Eles olham o mundo inteiro e eles falam que os empreendedores supervalorizam a sua ideia em 255%, o valor da ideia que eles têm. E que as startups que têm 3 vezes mais chances de dar certo são as que pivotam 1 ou 2 vezes. Ou seja, o ego do empreendedor e eles estarem apegados à própria ideia é o caminho mais rápido para você morrer. Exato, para morrer. Não Porque você acaba contando mais do que você é, né, cara? Você aumenta a sua musculatura, seu tamanho, a cor dos teus olhos. Aumentar o valuation. Exato. Exatamente. E aí quando eu comecei a ver tudo isso, né, obviamente, fora, não era empreendedor, não tinha fundado nada. E eu olhei assim e falei, cara, tem alguma coisa errada, né? Porque você começa a ver um movimento, e que é positivo também, né? Acho que o movimento das startups veio para questionar muita coisa da economia tradicional. Claro. Por que é assim? Claro. Né? Eu me lembro que eu tava em São Francisco, quando eu vi o Uber pela primeira vez, né? Eu vi uma amiga pedindo, né? Eu falei, o que é isso? Aí ela, não, eu tô pedindo um Uber. Eu falei, mas o que é o Uber? Né? Ela falou, não, é um carro de uma pessoa desconhecida, e que ela compartilha, te dá uma carona, você paga no cartão de crédito e você entra no carro, ela te deixa e tudo mais, né? Aí eu fiquei pensando, né? Tipo, tá, e o que mais? E como é que é a experiência? Não, você entra, ele te oferece uma balinha, te dá uma água e tal. Aí eu fiquei assim, meu Deus do céu, tudo que os pais dizem pra você não fazer, né? Não fale com estranhos, não entre no carro de estranhos, não aceite nada de estranho. É verdade. Ou seja, o Uber é totalmente quebrando regra. Eu falei, bacana, isso é modinha. Vai dar nada. Não vai dar nada. Não vai pro Brasil. Já tava imaginando isso no Brasil, né? Imaginando no Brasil, não vai dar certo mesmo. Caos. Tem uma história igualzinha a essa, que quando eu trabalhava na revista Info, eu era estagiário. E o meu trabalho era testar aplicativos. E na época, aplicativo era um negócio que tava começando, ninguém usava. E eu lembro quando chegou o iFood lá. E aí eu fui lá testar, não sei o que, do nada todo mundo vem assim e fala assim, o que é essas caixas de esfirra na redação? Falei, não, pedi aqui. Pô, mas nem vi você ligando. Não, peguei aqui, pedi e chegou as caixas de esfirra aí pra todo mundo. E todo mundo, nossa, como isso aí, não sei o que. Mas funciona tal, e o modelo de negócio? Eu falei, não sei como os caras vão ganhar dinheiro em cima disso. A gente desacreditou bastante, né, cara? A gente, especialmente quando você via outros mercados mais evoluídos, né, com algumas soluções, a gente não acreditava que ia vir para cá, né, cara? Você imagina o que era? Imagina esses mesmos 4 anos atrás que você
montou a confraria com os teus 2 amigos e tal, você falar que você ia dividir o teu apartamento na capacidade ociosa dele, ou seu quarto, sua casa super grande tem um quarto lá, que você ia colocar para qualquer pessoa pagar uma diária, pagar um período. Exato. E ficar lá. Não, e aí eu comecei a ver esse movimento, né? Dessa turma que estava questionando o status quo. Eu gosto desse questionamento de mudança. E eu falei, nossa, isso é praticamente impossível acontecer no Brasil, né? Eu fiquei imaginando, né? A pessoa pedindo Uber e tudo aquilo que a gente pode imaginar no pacote Brasil, né? De um carro desconhecido, claro. E tal. E olha no que deu, né? E aí a gente foi tendo mais contato, e aí foi uma época que alguns amigos e conhecidos começaram a sair do mundo corporativo e empreender e tal. E eu falei, putz, olha, eu tô estudando, eu tô me conectando com esse mundo, inovação e tudo mais. Eu já tinha trabalhado na área de inovação em empresa. Eu falei, eu tenho algo a contribuir. Legal. Eu tenho algo a contribuir. E aí montei um grupo de WhatsApp, como qualquer outro grupo, de família, de amigos, tipo, Vida Louca. O grupo Vida Louca lá. A gente tinha um grupo, 10 pessoas. Eu não tinha pretensão nenhuma, Wagner João. Tipo, era uma coisa assim, amigos, tá? Já chamava confraria? Não tinha nem nome. Era tipo rede. E aí a gente falou assim, ó, isso aqui é um grupo, vocês são empreendedores, a gente quer compartilhar conteúdo com vocês, ajudá-los, enfim, a gente tá aqui e tal. E outra coisa também que eu tinha entendido, né, quando eu conversava com esses meus amigos, eles eram muito carentes. Eles eram muito sozinhos, né? Porque eles falavam assim, Diogo, eu chego em casa e minha esposa não entende nada do que eu faço. Quando eu falo startup, as pessoas me olham com uma cara diferente. Carente da troca mesmo, né? Carente da troca também. Porque no ambiente corporativo você tem, né, velho? Você vai ter, por exemplo, você está em grandes empresas, você tem um monte de amigo, de par, né? De subordinado de chefe. E tal. E a jornada do empreendedor, principalmente startup, é muito solitária. É solitária. E aí quando eu fui conversando com um, com outro e tal, ele falou, pô, Diogo, que bacana. Aí eu falei, não, vamos ajudar essa turma. E aí o que eu costumo dizer, né, que tem um mentor meu que fala salto de fé, né? Quando é que você vai dar o seu salto de fé em empreender, né? O meu grande salto de fé foi compartilhar, assim como eu falo do Uber, você falou de compartilhar quarto, que é o Airbnb, compartilhar o carro, eu compartilhei toda a minha rede do grupo. Legal. Todo o meu networking. E aí eu coloquei lá o presidente da empresa XPTO, top das galáxias, eu coloquei o cara da quebrada, eu coloquei E aí alguém veio e falou assim, Diogo, isso não vai dar certo, cara, você vai se queimar, porque são pessoas muito diferentes. Sim. Até hoje eu ouço, né, tipo, foi engraçado que eu tava conversando com um executivo de uma empresa, ele falou assim, pô, mas você coloca lá o cara da Forbes, né, bilionário da Forbes, e você coloca o cara startup early stage que não sabe nem fazer um contrato societário. Eu falei, é isso mesmo que eu quero. E o meu salto de fé foi, eu vou compartilhar minha rede toda aqui. E aí eu coloquei todo mundo lá. Todos os meus amigos que estavam empreendendo, obviamente que tinham fit com tema, né? E as pessoas que eu ia conhecendo, que eu já conhecia, falavam, ó, tô montando um grupo aqui, né? Junto com 2 pessoas, é um grupo bacana de troca. E o driver disso aqui é vocês realmente colaborarem, né? É um espaço colaborativo. E aí essa pegada, o vírus da colaboração, como eu costumo dizer, ele foi contaminando. Foi que nem, enfim, não vou comparar aqui com o que está acontecendo. Mas você entendeu. Vocês entenderam, né? Mas foi contaminando. E aí o cara falava assim, ó, tem um Wagner que é super giver, que não existia esses termos, tá? A gente não existia giver, não existia comunidade, não nada. Ele só sabia que estava acontecendo alguma coisa ali bacana. E aí foi convidando, e aí começou um negócio que era do tipo assim, pessoal, tudo bem, eu preciso de um freela de designer, né? Um designer. Aí eu tenho aqui, vou te indicar. Pessoal, eu preciso do contato do Wagner, de tal empresa XPTO. Eles compartilhavam. E eu, como figura ali meio que central, como as pessoas viam... Mediador, né? Como eu compartilhava toda a minha rede, eu me doava... As pessoas iam, pô, se ele tá fazendo isso, eu também vou fazer. Vou fazer também. E aí foi fazendo. Então hoje, é engraçado que a gente até brinca, né? Quando alguém pede o contato de alguém tem um contato, foi engraçado, 2 episódios, da Gisele Bündchen, né? Aí eu falei, pô, aí também é demais, né, cara? Em 2 segundos apareceu a pessoa que tinha o contato. Aí um dia brincaram, alguém tem o contato do Papa?
Aí eu falei assim, isso aí é teste, né? Aí o cara falou, não, eu conheço um arcebispo que pode te conectar e tal. Então, assim, essa coisa das pessoas se conectarem foi importante. E aí o outro elemento também sobre gourmetização, pra gente não sair dessa pauta, o primeiro encontro que a gente fez, né? Foi muito engraçado. Quando foi? Cara, foi há 4 anos atrás. No comecinho mesmo? No comecinho mesmo. Quanto tempo depois do início do grupo? Uns 2 meses. 2 meses. Uns 2 meses. Tá. O grupo tava crescendo e foi tudo muito orgânico, tá? Tinha 30, 40, eu tava lá louco vendendo e aí alguém falou, tem que ter um encontro. Todo grupo de empreendedor tem encontro. É verdade. Aí eu, que saco, meu Deus. E eu já participava de um monte de grupo de encontro de empreendedor e era aquele papo inspiracional, né? Tipo assim, o cara que venceu na vida e eu, pobre mortal, assistindo, ele falando que não sei o que sonhe grande, vá atrás dos seus objetivos. Solta um monte de benevolências e coisas legais que você tem que ficar lá encantado, só olhando e falando, meu Deus, que E eu incrível. Pensando, 75% quero e eu Exato, aqui, beleza, mas vamos lá. E aí, cara, eu comecei a participar dos eventos, aí meio que criei ranço, assim, dessas coisas de muito inspiracionais, né? Do tipo, é a sua alma, é o seu propósito. Acho ótimo. Autoajuda, você tá fora. Autoajuda. Já consumi, hoje eu tô mais de boa. Sim. Mas, assim, eu via que existiam problemas reais que não estavam em pauta. Tá bom. Nesses fóruns e tudo mais. E aí, quando eu fiz o primeiro encontro da Comfort, tinha que fazer o evento, né? Ia soltar um palavrão aqui, mas tinha que fazer o evento. Pode soltar. Né? A porra do evento. A porra do evento. Tem que fazer o evento e tal. Que saco organizar evento e tal. E quem me conhece sabe que eu não gosto de organizar evento. E aí a gente fez o evento. Engraçado, porque eu achei que essa era uma competência que você adorava. Não, eu gosto de estar no evento, mas não de organizar. Você gosta da parte das pessoas, mas não de fechar o lugar, convidar todo mundo, porque eu sou etc. perfeccionista demais, assim, no nível que, tipo, o pãozinho tem que entrar na hora, quentinho, quente e tal. quente, o vaga tem que pegar na água, nas horas certas, o microfone. E quando a gente faz evento da Confra, todo mundo fala, nem conversa com o Diogo, que ele tá endiabrado. Porque eu fico realmente possesso, olha, tem que dar tudo certo e tal, tem que chegar, pô, não pode atrasar, pô, e cadê não sei o que, enfim. E aí, voltando ao evento, mas a gente fez um evento pequeno, e aí tinha um amigo meu na época do rooftop, né? Todo mundo tinha rooftop, vamos fazer no rooftop, tá, beleza, faz no rooftop. Aí aí choveu, no dia, São Paulo, sexta-feira, sabe aquelas coisas? Quando chove, o rooftop vira laje, né? Vira laje. Não vai ter o evento, é um sinal que não tem que ter evento. Não é pra ter. Aí o povo, não, isso aí é alguém que tá colocando, enfim, as pessoas não querem que aconteça, tem que fazer. Eu falei, sabe de uma coisa? E eu gosto disso. Quando não dá certo, eu quero que dê certo mesmo. Aí eu vou mesmo. Aí eu comecei a correr atrás do evento. Não, vamos organizar. Chopp, não sei o que, tal. E aí a gente fez aquele evento bem padrão, né? Empreendedorismo, inovação e sustentabilidade, as palavras à moda. Puta, na que época. Bosta, né? Tudo palavra grávida. Tudo palavra, exatamente. Cabia qualquer coisa lá dentro. Qualquer coisa. Aí quem vai falar? Esse aqui, os amigos que estavam empreendendo e tal, beleza. Tem palco? Não tem palco porque não tem estrutura. Então a gente vai ter uma mesa lá e vamos conversar. E aí o que aconteceu, né? Todo o script do evento foi por água abaixo. Porque eu vendo os modelos de evento que existiam, né? Então, apresentava, trazia o Wagner. Wagner, conta um pouquinho da sua trajetória. Aí vinha, João, conta um pouquinho da sua trajetória. Pô, pessoal, empreender é muito bom, movimento de startups, que legal a sua empresa. E aí, no meio da conversa, eu sei que um se apresentou, outro se apresentou, aí alguém falou assim, galera, na boa, eu tive um dia punk aqui. As histórias são ótimas, mas deixa eu tirar uma dúvida. Como é que faz pra terceirizar uma mão de obra? Meu amigo, aí começou. O cara, não sei o que, o outro. Não, mas eu tô com outro problema aqui, cara. Eu não consigo. Eu tô com uma treta com meus sócios aqui. Como é que vocês têm algum advogado pra ajudar? Então aquilo ali virou uma troca de fato, de problemas reais. E a gente saiu do papo inspiracional. Então a gente não queria saber. Demorou quanto tempo entre a gente tá aqui num papo fluffy para o papo real? Brother, eu tive que pedir pro povo ir embora. No primeiro evento já? No primeiro evento, eles não paravam de falar. E eu falei, André, Natália, pô, a gente tem que ir embora, né? Tipo, meia-noite o povo lá. Não, mas a gente tem que entender que o modelo de contrato com o VC é diferente. Tinha bebida?
tinha bebida. Cerveja. Cerveja, exato. E outra coisa, muita informalidade. Então, a gente tava... O cara fica à vontade de falar isso, né? De falar, eu não quero ouvir isso daí, vamos trocar ideia. Vamos trocar ideia. Eu acho que já tava um clima... E de igual para igual. De relação, não existia a coisa do eu sou o João, o empreendedor, e você não é ninguém, eu tenho que te ensinar. E o ouvinte, não. Exato. O empreendedor tem preguiça disso. Exceto se você é um cara... Eu acho que ele tem preguiça até do cara muito grande. Tem. Porque até o cara muito grande é cansativo, É cansativo, porque você olha aquela história e não se conecta com você. Não se conecta com você. Você fala assim, gente, pô, esse cara legal, aí já é o bacana, líder do e-commerce no é. Brasil, eu ainda tô aqui tratando com um desenvolvedor que eu não tenho. Exato. E aí, quando a gente fez o primeiro evento, eu falei assim, meu Deus do céu, tá aí, gostei. Eu quero isso. Informalidade. Eu sou um cara muito direto, né? Então, essa coisa de quebra esses protocolos todos e vamos fazer assim. Aí fizemos o segundo evento que foi super bacana. Que era assim, numa vila e as cadeiras de praia no negócio. Falei, vamos fazer dessa e cada um traz sua bebida, que a gente não vai pagar bebida pra ninguém. Aí um chegou com uma garrafa de vinho, outro com não sei o que, tal. Aí eu falei, mas tem que... Aí o meu amigo, que é o André, que é mais curador, né? Mais de conteúdo. Não, tem que ter um conteúdo, papapá. Tá, beleza. Qual conteúdo? Aí um conteúdo lá, growth. Os temas da moda, growth. E aí você não sabe, de novo. Aí o palestrante, né, que era um empreendedor, começou a falar e tal. Cara, não deu 2 minutos, ele percebeu que o ambiente não tinha uma pegada diferente. Conversando aqui, conversando aqui. Não tava dando cola, coisa palestra. Aí sabe o que ele falou? Galera, desculpa, eu não quero falar sobre o meu tema não, eu tô com um problema lá na minha empresa, que é sobre, acho que era trade. O que é que vocês acham? Bicho, aí virou uma conversa. E fala um e fala outro, eu falei, pronto, acabou também com o nosso script. Acabou o negócio de script. E aí foi a troca, e aí cada um começou a falar, e aí foi aquele negócio até quase de madrugada. Aí teve até hoje eu me lembro disso, um empreendedor que me segurou com os 2 braços e falou, Diogo, não deixe isso morrer. A gente precisa disso. Eu tô cansado desses fóruns onde você vai, que tem jantar, que tem o cara que tá lá palestrando e você fica olhando e sorrindo e troca cartão. E aqui é um negócio mais, você apresenta o cara e tal, e de repente você descobre que aquele cara é tipo bam e ele tá ali no meio como qualquer um outro. Eu falei, mas é isso mesmo, ninguém aqui é diferente. E aí foi a fórmula da Confra, quebrar tudo isso. Aí a gente sentou, criou um manifesto, aí começou a fazer realmente qual é o propósito, o que é que a gente quer conectar, colaborar, contribuir para o crescimento do outro. E aí a gente foi convidando pessoas que tinham esse perfil. E aí é até engraçado que já aconteceu alguns momentos, a pessoa fala assim, Diogo, eu não me sinto bem porque eu não estou no momento giver, eu estou no momento taker. Eu vou sair do grupo e depois eu volto. E eu quero dar espaço... mas não tem espaço para taker também? Oi? Não tem que ter espaço para taker, para todo mundo. É. Mas às vezes as pessoas se sentiam tão, às vezes... perceber que o grupo é tão colaborativo... Ela precisa dar alguma coisa porque, pra ter... cara, eles se sentem intimidados em não ajudar. Eles se sentem mal. É um negócio tão louco que a gente tem os community managers da comunidade e que eles são mega ativos. Então, se você chegar lá e falar assim, eu preciso de coxinha agora, a gente vai providenciar. Tem uma moça ali que vai te trazer agora. Tá, então, assim, ficou no nível, né, de problem solver, de ajudar, que as pessoas começaram a me pedir coisas que não tinham nada a ver com o escopo. Eu já pedi, tem gente me pedindo indicação de babá, por exemplo. Eu falei, não, mas a gente não faz isso. E aí, o que aconteceu com o grupo? O grupo, ele realmente tem uma curadoria, tem um regulamento, ele realmente funciona muito bem. Hoje a gente tem uma frente de negócio, aí eu posso dizer que eu sou empreendedor. Não, eu queria entrar justamente aí, né? Porque, por enquanto, vou te falar a minha leitura de quem tá de fora, ouvindo até este momento, sem saber o que vai vir daqui para frente, tá? Ainda que tenha um conteúdo bacana de troca, ainda me parece um oba-oba dos empreendedores que estão ali para falar coisas e tal. O oba-oba não é pejorativo, porque tem uma necessidade de um oba-oba mesmo. A gente sabe que isso é ser humano, é assim. Onde é que tem a grana? Onde tem o modelo de negócio nisso aí? Perfeito. Sobre o oba-oba, a gente cortou logo na raiz, né? Porque o empreendedor tem... a gente percebeu que existe, isso é fato, né? É egóico. A gente gosta de falar do nosso negócio. Então a gente já cortou e falou assim, olha, aqui não é o espaço para você se vender. Ficar se divulgando. Não se divulga. Então o cara mandou lá, tem até um episódio engraçado, que ele falou assim,
E o que é legal é que os membros da comunidade, eles têm isso no DNA, eles sabem a cultura do grupo, né? Então, eu lembro que teve uma pessoa que falou, eu saí na Época, saí na Veja, saí em todas as revistas, ele fez uma retrospectiva do ano dele. E aí veio um outro membro e falou assim, poxa, você saiu tanta coisa, eu não saí nem na escola de samba da Imperatriz. Pra quebrar mesmo a coisa. Então, assim, essa coisa do oba-oba, né, que a gente percebia muito nesses grupos, e a gente cortou pela raiz. Então, assim, não existe isso, e quando tem, ele é reportado. Sim. Olha, esse cara aqui, ele só quer fazendo abordagem, se vender. E aí eu chamo o cara na boa e falo, amigão, Wagner, a gente sabe que você tem um puta produto e tal, mas não é esse espaço. Se você quiser vender algo pro grupo, você me chama, a gente dá um desconto. Aí vai ser mais bacana. Legal. Mas você chegar lá se vendendo, não precisa que você tenha... E é um ambiente, eu tenho a impressão, Diogo, me corrija se eu estiver errado, é um ambiente que existe competição. Muita. Ainda que velada, ela existe. Porque todo empreendedor gosta de contar as facetas do seu empreendimento. Sim. O quanto ele foi visionário, o quanto ele trouxe para o Brasil um conceito que não existia e coisas do tipo. E, cara, eu nunca entrevistei um empreendedor na minha vida que ele falasse que alguém é concorrente dele. Eu sempre falo, o cara tem uma plataforma de exercício físico para empresas e funcionários. Eu falo não assim, tem concorrente. A Gympass é seu concorrente? O cara fala, não. A Gympass é um possível parceiro. É muito fácil falar isso. Tem uma proposta diferente. Exato. É muito fácil falar isso, né? E isso é interessante, que a gente vai falar sobre inovação. Eu não tô nem aí. Eu misturei todo mundo. Coloquei os concorrentes. Aí eu me lembro que tinha gente que falava assim, não, esse cara aqui não pode estar nesse fórum. Já tá o outro. Eu falava assim, eu não quero nem saber e tal. E aí, respondendo a tua pergunta sobre monetização, a gente criou uma comunidade que ela se tornou tão relevante, né? E a gente começou a ter o Shark Tank, aí a gente é parceiro da HSM, a gente começou a fazer muitas parcerias mesmo com portais de conteúdo e tal, ser convidado, né, para eventos e também mentorar pessoas. Negócios começaram a ser feitos na confraria. Então, assim, só na pandemia, 2 startups foram criadas. Um cara do Recife e o outro em São Paulo criaram um negócio. Né? O cara que estava lá, que fez uma live com o outro, fez um negócio. Então eu comecei a perceber que a gente começou a perceber que estava todo mundo fazendo negócios menos nós, né? E a galera falava, pô, Diogo, você precisa monetizar, precisa monetizar. E aí eu entendi o seguinte, né? Dentro o conceito de comunidade é esse. Hoje todo mundo quer criar comunidade, todas as empresas querem criar. E se tem uma coisa que eu trago como dica é o seguinte, você tem que primeiro criar rituais, cultura, você tem que trazer, você tem que se colocar no papel de alguém que efetivamente acredita naquilo. Eu acredito nessa pegada da colaborativa, porque eu fui pro Vale do Silício, né? Fui lá visitar porque eu queria entender também o que estava acontecendo lá, porque todo mundo falava. E o que eu percebi é que é um ambiente extremamente colaborativo, que você tem um cara do VC aqui do lado, outro cara do Venture Capital, do capital de risco, o cara que está aqui... Emula bem um hub de... Um hub, aqueles meetups que eles fazem. Exato. Aí o cara divide o quarto com um cara aqui que fundou o Facebook. Eu falei, eu vou fazer isso, pode misturar. E aí a gente misturou todo mundo e a gente viu que isso deu muito certo, porque as pessoas começaram a fazer negócios. E aí veio a pergunta, né? Pô, confraria do empreendedor. E você não está empreendendo? E aí? Aí eu falei, calma, né? A gente tem que entender de fato o que vamos trazer de valor para esse grupo. E aí depois de alguns... aí tem business canvas, não sei o quê. Aí sempre tem uma pessoa do grupo que é mais, né, metodológica, né? Eu sou mais dos insights, né? Eu também sou o cara do fazer. Do fazer, executar. E eu tenho uns insights, mando a ideia e vamos nessa mesmo. Se não tá bem feito, a gente segue. Vamos no feito. E vamos no... Enfim. E aí a gente fez esse planejamento e entendemos que a gente tinha algumas frentes a serem exploradas que não era a comunidade em si, né? Porque aí eu fui conversar com pessoas que criaram comunidades, e aí eu vi vários relatos e tal. Nada contra quem tem associação, quem é líder de uma associação, nada, acho super bacana. E aí a gente criou uma frente de negócio, né, onde a gente vende projetos de Open Innovation. E também a gente começou a ser procurado por... Não vou falar nomes aqui, porque vai parecer que essas entidades não têm comunidade. Entidades representativas no ecossistema brasileiro falam assim... Me ensina a fazer esse negócio que você faz aí, cara, e tal. Com todo mundo, consultoria de comunidade. Consultoria de comunidade. Aí eu comecei a conversar com os caras e tal, e aí a gente descobriu que era uma necessidade. Tinha dinheiro.
Deixa eu perguntar uma coisa nesse sentido. Quando a gente sobe um nível, que você falou rapidinho, das marcas e empresas querendo criar comunidade, existe algum momento em que elas são giver, por exemplo, ou elas vão ser sempre takers, ou vão ser sempre aquela da troca, né? Excelente. Porque eu fico pensando, né? Como é que uma empresa ela pode chegar e falar, tipo, vamos criar uma comunidade, e tô sendo que tá todo mundo sabendo que, ela quer vender para mim. Perfeito, ela quer vender para mim. Perfeito, João. Se você não for mega giver no início, você não consegue esse engajamento, porque per si, olha o que eu falei no início, quando a gente criou a comunidade lá com 30, 40 pessoas, as pessoas me perguntavam, o que é que você quer? Você quer dinheiro, né? E eu sou de vendas. Então a galera falava, Diogo não dá ponto sem nó. Ele tá fazendo isso aí porque ele vai alguma coisa. Eu falava, galera, eu gosto, né? Eu curto, eu acho legal. E é uma coisa que me dá prazer. E aí, quando a gente começou a ser procurado por pessoas, né, que falavam assim, olha, eu quero criar uma comunidade, me dá um playbook. E eu ficava, meu Deus, não tenho esse playbook, né, de comunidade e tal. Mas eu vou falar um pouco do que do dia a dia. Bicho, você faz isso, você vai ter que compartilhar, você vai ter que estar disponível. Meu WhatsApp, assim, chegava um momento que eu não conseguia mais responder. Eu criei meu WhatsApp ele é tudo cheio de etiqueta. Responder, não respondido e tal. Ele é tudo organizado, porque o empreendedor é muito carente. Ele quer falar com você. E eu falava, bicho, eu não fundei startup. Ele, não, mas eu quero falar com você. Então tá, vamos falar. Aí eu só quero apresentar o pitch pra você. Pode apresentar e tal. E aí, como eu ouvi tanto pitch, cara, eu acho que eu já consigo até fazer o pitch de uma startup alheia, né? E também ajudá-los, né? Porque o meu... E eu sempre digo, né? Quando eu vejo uma empresa, a primeira pergunta que eu falo são as vendas. Porque sem venda não tem negócio. Não adianta você falar não ideia... vamos trazer pra filosofia, não vamos trazer pra coisa mais romântica, né? Tem que ter grana. Tem que ter grana. Como é que você vende, cara? É B2C, é B2B, é B2B2C e tal. E aí, João, foi interessante essa coisa da comunidade, que a gente começou a estudar comunidade. Aí vem todo também o aparato no mundo começou-se a ter mais estudos focados. Eu estou lendo um livro chamado Tribos, inclusive, não lembro o nome do autor, mas que fala dessa coisa da colaboração, de como as pessoas se conectam. E comecei a conversar também com empresas que lidam até com influenciadores. E aí, e aí a gente começou a entender um pouco melhor sobre o que é comunidade, né? Quais são os rituais, como se forma uma comunidade, o que é que você tem que oferecer para as pessoas se sentirem parte daquilo. O que você oferece? Oi? O que você oferece para o que eu ofereço? Eu. Não, você não. Uma comunidade que está sendo criada, ela oferece o quê? Conteúdo? Cara, depende. Depende do que você precisa. Do propósito. Do propósito, né? O nosso é colaboração, né? O nosso é o Diogo aqui. Eu tô aqui para colaborar. Você quer ajuda nisso? Eu te conecto com tal pessoa. Se eu tiver alguma coisa aqui, eu paro com você. Meu primo ontem ele tem uma loja e a gente ficou 1 hora falando sobre vendas. Legal. Então, o que aconteceu? Então, a gente entendeu o que era comunidade, né? Estudou. Inclusive, eu gosto de estudar. Estudei e falei, a gente tem uma comunidade, tá? Sinto informar vocês, mas a gente tem uma comunidade. E aí, quando essas pessoas começaram a nos procurar, a gente criou essa unidade, que é uma spin-off, vamos dizer assim, e que a gente atende, a gente tem um mantenedor, que é uma empresa de Minas Gerais, e que nos ajuda também nesse processo com um braço de consultoria. Então, a gente tem essa frente de negócio hoje. Mas assim, há várias possibilidades, né? Vamos falar o Confraíndias, vamos fazer um... Eu falei, calma. 5 coisas por vez, né? E tá a Natália hoje, que é a nossa é uma das fundadoras, ela tá à frente dessa unidade de negócio. E aí, quando as pessoas perguntam sobre comunidade, o que eu percebo é que, realmente, no início, quando você fala assim, vou criar uma comunidade do Telegram, o cara já olha e fala, isso é para vender curso, né? Foi prostituído um pouco, Ficou né? prostituído. E hoje todo mundo quer ter comunidade, porque foi identificado, né? Eu conversei com uma empresa que trabalha com influenciadores digitais e com pequenos influenciadores digitais, que se você quer vender esse copo aqui, você faz lá os stories, né? E tudo mais, e fala, esse copo é bacana. Se isso não está conectado com você, a pessoa não vê verdade. E a verdade é que ela começa a ser questionada. Então, o que é que eles fazem? Criam-se comunidades onde você vai compartilhar. Vamos lá. Vamos supor que é sobre educação financeira. Então, você vai falar sobre isso.
você vai falar um pouco da tua realidade, de como é que foi chegar até ali. Como é que é isso pra mim, Como é que é isso pra mim. Entendo. E aí você vai trazendo casos. E aí hoje em dia tem todo um aparato de coisas que você pode fazer. E aí você cria relevância, você cria autoridade, como se chama, e aí depois você vem e começa a vender os seus produtos. Começa a vender alguma coisa. É um passo a passo, né? É engraçado que tem gente que me pede assim, eu quero pagar para estar na Confra. Eu falei, calma, amigo, calma. Segura a grana aí. Segura Daqui a pouco você me paga. Daqui a pouco você me paga. Paty, manda bala. Oi, Diogo. Opa, temos aqui um fantasma, um avatar. Chegou um avatar aqui, muito tecnológico. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não, vamos lá. Para o empreendedor que vive naquela frase, tempo é dinheiro, vai ter dificuldade de criar ou de estar numa comunidade? Excelente pergunta. Eu acredito o seguinte, tempo é dinheiro sim, e eu sou de vendas, para mim tempo é dinheiro mesmo, porque é como eu costumo dizer, né? Ninguém compra, a não ser que seja e-commerce, né? Que é B2C, mas no B2B ninguém compra de madrugada, então eu tenho que obedecer o horário comercial. E você tem que saber escolher os fóruns onde você está, porque hoje em dia, como o Wagner comentou, tem muita coisa, que às vezes você se perde, você fala assim, meu Deus, eu estou no grupo tal, enfim. Então eu acho que você tem que qualificar um pouco os fóruns onde você vai estar. Então se o teu mundo é marketing, vai procurar um grupo de CMOs, né? Se o teu negócio é tecnologia, vai para a comunidade de, sei lá, desenvolvedores. Se você é empreendedor, esteja num grupo relevante onde se compartilha. É engraçado que tem gente que chega para mim e fala, a Confra é o único grupo que eu tô. Eu saí de todos. Não, porque é cansativo. É cansativo. E outra coisa... É igual você figurar em grupo de condomínio. Quem aqui vê tudo que tá rolando no grupo de condomínio? Chatão. Sai fora. Eu não vejo. Entendeu? Chatão. E um monte de taker. Os caras só querem, eu quero o contato de não sei o que, quem tem aí não sei o que, alguém me empresta não sei o que lá. Entregar mesmo ninguém quer. Eu tô na pegada bem taker no grupo do condomínio. Só chego lá pra pedir coisa. Porque é chato. É chato. Então Mas eu vou ter meu momento giver, né? Porque eu não tô focado ainda. Mas, Paty, sobre essa pergunta, eu acho que é importante porque, assim, o empreendedor, e aí eu digo com base até na minha jornada, que eu tenho também outros papéis, ele precisa de foco, né? E a gente fala de foco, né? Essa coisa de foco, mas é foco o seguinte, é você entender exatamente o que é que você tem para fazer hoje, né? O que é que você vai fazer daqui para o próximo mês, qual a tua perspectiva daqui a 5, 10 anos, porque a startup ela tem uma jornada, então como vocês falaram, né? Ela pode quebrar muito rápido, pode pivotar, então ele tem, é tudo muito rápido, né? Então pode dar certo muito rápido, eu lido com startups que são grandes, que estão no momento de pós-scale-up, já perto de abrir capital ou de ser adquirida. Então, assim, tempo realmente é dinheiro e tempo realmente é estratégia. Assim, é estratégico para eles. Então, para você estar num grupo, quer seja no WhatsApp, plataforma, aplicativo, qualquer coisa que seja, evento, tem que ser muito relevante. E é isso que a gente buscou por meio dessa comunidade, né? O que a gente pode fazer para ser relevante? O que a gente fez? Pesquisa. A gente foi entender na prática o que é que vocês querem saber. Que tipo de tema te interessa? Posso fazer uma pergunta nesse sentido? Quando começou o grupo, e ele era só um grupo no WhatsApp, né? Antes de ser uma confraria e tudo mais, antes do primeiro evento, você reservava um tempo do seu dia para alimentar, para responder? Ou seja, você acha que a criação de comunidade, de relações, de networking, tem que literalmente fazer uma parte da sua rotina a ponto de você pôr na agenda? 1 hora para networking. Boa pergunta também. No início, my friend, era o tempo todo. Era o tempo todo. E eu me lembro que... Se você não se organizar, você vai ficar o dia inteiro nisso. Fica refém, né? Fica refém. Já fiquei até 2 horas da manhã conversando. Já abracei empreendedor chorando no chão. Diogo, o negócio vai dar errado. Já ouvi BOs familiares. Sim. Porque realmente eu estava ali e eu percebia que a turma precisava de ajuda. Então, no início foi uma dedicação quase full time. As pessoas até perguntavam, você trabalha aqui ou na Confra? Mas hoje a gente criou a estrutura de Community Managers. Então, eu tô aqui tranquilo conversando com vocês, porque eu sei que eles estão lá olhando. Mas se você fosse dar uma dica para um empreendedor que quer fazer relações, porque ele sabe que fazer relação vai ajudar de fato no negócio dele, ou seja, faz parte da estratégia dele de negócio fazer relação. Você acha que tem que ser algo mais natural, no sentido de, respondo quando dá, vou trocar ideia, ou vale a pena você dedicar um tempo na sua rotina, agora eu vou fazer comunidade? Boa pergunta. Qualquer ecossistema, e aí eu fui estudar o ecossistema de Israel,
Vale do Silício, qualquer ecossistema de inovação em startups, ele é importante, sim, você de reservar tempo, energia, para se conectar com pessoas, porque é naquela oportunidade ali que você vai conhecer o seu potencial investidor. É naquele grupo ali, eventualmente, que você pode ter um parceiro de negócio. Então, assim, eu acho muito legal, né, quando a pessoa fala assim, não, estou mega focado e tudo mais, mas você tem que entender que também esse mundo das startups é muito dinâmico, você tem que estar conectado, você tem que saber o que está acontecendo, todo dia é uma novidade, todo dia, hoje eu vi que, né, tem uma empresa brasileira que já está indo para a Índia, então você tem que estar realmente conectado não só em termos de conteúdo, como também com pessoas, porque você vai precisar de um investidor, você vai precisar se conectar, você pode fazer uma parceria com corporate, então assim, a não ser que você seja bilionário e consiga pagar tudo e dizer, eu vou pagar, né, eu vou fazer tudo sozinho, cara, você tem que se conectar, então é daí que nasce, inclusive, os WeWorks da vida, né, as comunidades. O coworking vem em função disso. Os coworks e tal. Diogo, cara, a gente tá aqui com um prazo estourado e eu queria te fazer uma pergunta já, cara. O que acontece? O podcast é legal por causa disso. A gente poderia ficar 3 horas aqui batendo papo, porque é muito legal o tema. É uma cápsula do tempo aqui, esse estúdio. Porra, meu. Então, gostei do meu nome aqui, Diogo Garcia. E pensa, pra te fazer essa pergunta final, assim, cara, por que o Diogo é um vida louca? Ixi. Boa pergunta. Porque o Diogo... E já me chamaram de vida louca. Você é vida louca, você é um doido, você é maluco, você não tem noção. Cara, porque eu acho que tem um elemento que tem uma palavra que uma vez eu ouvi de uma pessoa que eu achei interessante, que ele me chamou assim, você é intrépido. Eu falei, nossa. Caraca, deixa eu pesquisar o que é isso. Não, eu não sabia, né? Eu tava ali, obrigado. Aí fui no Google, intrépido, né? E aí eu falei, cara, é isso mesmo, eu sou intrépido, né? Eu acho que é um pouco de... um misto de cara de pau, curiosidade, de não ter muito medo das coisas. Eu acho que a gente está num momento em que a gente tem que, de fato, desafiar status, nos desafiar. E então acho que talvez isso para alguns, né? Eu tenho amigos que são bem cartesianos assim, falam, Diogo, você é um louco, né? Como é que você vai fazer isso? Como é que você vai, né? Sinal de confraria, senão não dá certo. Minha mãe mesmo fala, meu filho, porque eu sou professor, dou aula, né? Nem falei das outras coisas, porque eu empreendo também um Diogo figura o produto, né? Existe o produto Diogo, claro, que são as minhas palestras, né? Claro. São os meus treinamentos e tal. Então, eu tenho essa frente também. Então, as pessoas me falam, você é um louco e tudo mais, você é vida louca, você não dorme e tal. Eu falei, eu tô gostando de tudo isso, faz muito sentido, my brother, e tá muito massa. E vamos que vamos. E vamos que vamos. E assim, graças a Deus e as boas energias da Bahia, tem tudo dado muito certo, porque eu acho que é muito disso, sabe? Conectando com a nossa conversa inicial, Wagner e João, eu acho que quando você também se coloca numa posição de, pô, eu quero ajudar, eu tô aqui, tô à disposição, tô disponível com os devidos limites. Claro. Eu acho que as coisas vêm, de fato. E não é essa coisa metafísica, né? É o universo. Não, brother, é porque você se conecta, né? Dessa conversa aqui que a gente tá falando, bicho, daqui a pouco a gente tá abrindo um negócio. Daqui a pouco, daqui a 2 anos, sou sócio do Wagner por causa do podcast que a gente gravou. Então eu acredito muito nisso, porque é meio que óbvio. Agora, você tem que saber escolher onde você vai estar. Eu vim pra cá hoje porque eu sabia que tem muito fit com o que eu faço, com o que eu sou. Quando eu conversei com a Patrícia, a gente tava parecendo programa do Silvio Santos. Eu falava lá, ela já sabia. Eu falei, eu tenho que ir lá. Tem que ir lá. Então, eu acho que é isso. Eu acho que é por isso que eu sou vida louca. Você é muito vida louca. Perfeito, mesmo. Dá pra perceber assim. Você tem todas as características do vida louca. Que é o cara que, por mais que você tenha trilhado uma trajetória corporativa também, você é um empreendedor que tá no DNA aí, né, cara? Você empreende para a empresa, você empreende para os outros e agora você empreende no conceito literal mesmo, dentro da própria conta, já me chamaram, você é um bicho estranho, porque você entrou quando eu fui contratado na empresa atual, né? E aí tem gente que fala, você é ser elitista. Eu falei, sou mesmo, adoro ter um ticket. E quando eles me contrataram, eles falaram, mas peraí, você faz isso, e isso, e isso, e isso, e você tem
você tem também essa frente empreendedora onde você toca projetos seus. Eu falei, se vocês quiserem me contratar, esse é o pacote. Eles, tá. E eu entrei. Eles falaram, não, é por isso que a gente quer você. Que o profissional do futuro ele tem que ser isso. Claro. Ele não pode, Existe um valor nisso, Existe velho. um valor e o mercado valora isso. Exato. O mercado que não valora isso é um bobinho, então você não precisa trabalhar lá, vai pro próximo, né? Exatamente. É isso. É isso, perfeito. Boa. Muito obrigado, hein? Diogo, Muito cara, obrigado. muito obrigado pelo seu tempo. Acho que foi muito rico, né, cara? Perfeito. A gente poderia passar mais um tempo aqui batendo Engasguei um com papo. brigadeiro, mas tá Quer tudo água? bem. Quer água? Um jeito ótimo aí pra finalizar. emocionado. Papo descontraído. Eu acho Papo que quem descontraído, me conhece vai dizer assim, é a única forma dele parar de falar, engasgando. Bom, então, eu queria convidar vocês que gostaram, curta, compartilhe, se inscreva no canal. A gente vai deixar também aqui na descrição os contatos do Diogo. Pode procurar ele lá e fazer contato com ele, porque esse cara é o cara do contato, então fique à vontade com isso. Lembre-se que a sua participação aqui é muito importante para a gente continuar construindo e fazendo o conteúdo que você quer assistir nesse canal, ok? Até a próxima, Diogo. Até logo, gente. Valeu, Tchau, pessoal. tchau. Valeu, João. Valeu, Muito Wagner. Muito obrigado. pessoal. Cara, Valeu. muito obrigado aí, Excelente, viu, meu? hein? Show de bola, cara. Boa. Obrigado. Boa.